Olá, seja muito bem-vindo ao nosso próximo ciclo de estudos que vai tratar sobre respiração. Como usar sua respiração para se conectar com o planeta. Esse ciclo de estudos sobre respiração, ele traz os ingredientes essenciais de como respirar adequadamente para reduzir a ansiedade, melhorar sua energia, aumentar a clareza mental, fortalecer a resiliência emocional e, principalmente, para se conectar com outras individualizações do planeta Terra. Vamos lá? Então, minha gente, nesse ciclo de estudos, nós vamos falar sobre respiração. E em 2014, aconteceu alguma coisa muito estranha comigo. De repente, no meio de um projeto profissional que eu estava realizando, eu comecei a ter crises de pânico. E isso não surgiu do nada. Um pouco antes, eu tomei um susto danado, absurdo, quando eu estava num shopping center em São Paulo, numa reunião de trabalho, meio-dia, praça de alimentação, e de repente a gente começou a ouvir um barulho estranho, um barulho sibilante, um barulho bem estranho. E alguém gritou, bomba! Mas não gritou assim, né? Bomba. Gritou, bomba! E aí todas as pessoas da praça de alimentação saíram correndo, derrubando coisas, derrubando pratos, se machucando. A pessoa que estava comigo e eu, nós conseguimos entrar numa cozinha de um dos restaurantes, que é minúscula, porque está dentro de uma praça de alimentação. E no final das contas, a gente ficou lá um tempo que para mim parece enorme. E imediatamente, eu não sei muito bem como, chegou o grupo de apoio tático da Polícia Militar e aí cercaram o shopping e no final das contas disseram pra gente que aquilo era um vazamento de gás, seguraram a gente ali durante algumas horas, umas 3, 4 horas, ninguém podia entrar no shopping e ninguém podia sair. Talvez você se lembre desse caso, isso aconteceu no Shopping Eldorado em 2014. E aí fui embora, o tempo passou, e uns meses depois, acho que nem chegou a 2 meses depois, 1 mês e meio depois, mais ou menos, eu comecei a ter crises de pânico. A primeira crise de pânico que eu tive foi dirigindo, e aí eu comecei a ficar sem ar, e a respiração muito curta, e tontura, e enfim, suando, e parecia que eu ia definitivamente morrer. E na sequência disso eu tive várias crises de pânico. Não fui eu que me lembrei que isso podia ser relacionado ao choque desse episódio, que foi um susto realmente muito grande. Mas eu fui a um médico homeopata, que é simplesmente sensacional. Ele é um médico unicista, daqueles que dão uma dosezinha de um remédio para você e acabou, não é ficar tomando remédio o tempo inteiro. E aí ele fez uma anamnese, pediu para eu contar os últimos 6 meses da minha vida, e aí ele falou que isso estava ligado ao susto que eu tinha tomado, e aí ele não me receitou remédio nenhum. Ele me receitou o seguinte: aprenda a respirar. Me passou alguns exercícios na hora e me pediu para que eu fizesse atividades que tivessem a ver com respiração. Então, natação, caminhada, meditação, mas que fossem atividades guiadas para treinar aí a minha respiração. Eu não fiz nenhuma dessas atividades, mas eu treinei a respiração sozinha. E naquela época, isso era 2014, a gente estava com muitas atividades aí no movimento Era de Cristal e Universidade, e a gente fazia espaço do coração 2, 3 vezes por dia e alinhamento energético muitas vezes, e isso foi me ajudando. Também por conta de nessas ações a gente trabalhar a respiração. E aí nós vamos falar hoje de como respirar. E no próximo vídeo, a segunda parte disso, a gente vai falar sobre a conexão, a respiração e a conexão com as outras individualizações do planeta. Mas primeiro a gente precisa saber como respirar melhor e da maneira mais adequada. A respiração, ela afeta todos os nossos sistemas corporais, sentimentos, humores de maneira profunda. Em uma época em que a maioria dos humanos está constantemente em estado de ansiedade, isso gera uma superativação do sistema nervoso simpático. A respiração adequada fornece um meio saudável de reduzir a ansiedade, a inquietude e o estresse. Ao ativar o sistema nervoso parasimpático, respirando da maneira correta,
Isso promove calma interior e relaxamento, e aí é um relaxamento físico. O cérebro usa até 3 vezes mais oxigênio do que os nossos músculos. Isso significa que quando a gente não está respirando da maneira correta, a gente não está pensando da maneira correta e não está controlando as nossas funções corporais através dessa nossa grande central que é o cérebro da maneira correta. A respiração adequada, ela aumenta o oxigênio na corrente sanguínea, deixa mais oxigênio disponível para o cérebro e isso melhora a função cerebral, se traduzindo em mais energia física, mais clareza mental e maior produtividade. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: nossa, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não consigo respirar? É verdade. Porque ela não consegue respirar, ela não consegue dar conta de fazer todas as coisas que ela precisa. Mas é verdade, mas é ao contrário. Se a gente aprender a dirigir a atenção para a respiração, a gente pode se condicionar a sair de estados estressantes, depressivos e agressivos e entrar em estados mentais mais relaxados, calmos e cheios de recursos, que é o que a gente quer. Os benefícios de curto prazo são óbvios. Você se torna mais bem equipado para lidar com situações difíceis, administrar seus conflitos e manter o foco enquanto você trabalha. Ou enquanto você se diverte, ou enquanto você namora, ou enquanto você faz qualquer coisa na sua vida. Não precisa ser para trabalhar e com relação à produtividade. Bom, a respiração correta, ela melhora a resposta do corpo como um todo e os seus benefícios a longo prazo incluem longevidade e maior qualidade de vida. E agora a gente vai fazer um teste. Eu quero saber se você está respirando corretamente. Então, presta atenção, senta. É difícil você estar vendo um vídeo em pé, mas senta. Coloca a mão esquerda sobre o seu umbigo. E coloca a mão direita sobre o seu peito. Tudo bem? Mão esquerda sobre o umbigo, mão direita sobre o peito. Agora, respira normalmente. Claro que não vai ser normalmente porque você está focado em respirar, mas eu vou dar aí 5 segundos para você respirar normalmente. Ok? Muito bem. Que mão que se mexeu? Ah, você não prestou atenção nisso, né? Então, respira de novo. E agora presta atenção em que mão está se mexendo. Se é a mão direita ou a mão esquerda. Ou as duas. Pronto? Se a mão sobre o peito está se mexendo, você provavelmente está respirando superficialmente. Ou seja, você está puxando oxigênio insuficiente quando você respira. Isso leva à fadiga e aumenta as chances de você sentir ansiedade. Mas, se a sua mão sobre o umbigo estiver se movendo, provavelmente você está respirando corretamente. Isso é chamado de respiração diafragmática. Para respirar, aspas, pela barriga, né? Com a barriga se movendo, você precisa expandir e contrair o seu diafragma. E isso é o que fornece oxigênio para os pulmões. Não a respiração aqui de pombo. Aqui. Se ambas as mãos se mexerem enquanto você respira, provavelmente você é um híbrido. Você tem uma combinação das duas formas de respirar. Vai saber se é até humano, né? Porque é difícil respirar um pouco pelo diafragma e um pouco a respiração torácica. Então, muito provavelmente você vai respirar períodos pelo diafragma, períodos com a respiração torácica, mas uma respiração diafragmática e outra respiração torácica não vai ser muito fácil de fazer. É um outro tipo de exercício. O correto é a gente respirar pelo diafragma, com o auxílio do diafragma, não pelo diafragma, né? Com o auxílio do diafragma. Parece um tanto bobo, mas por que você precisa aprender a respirar corretamente? Você não faz isso involuntariamente? Bom, não. A respiração é uma função voluntária e involuntária. A respiração involuntária é um processo corporal automático. A respiração voluntária, por vontade, ocorre quando você traz sua atenção para o processo de respiração. E aí, sabe os bebês? Bebezinho, você já viu um bebezinho, né? E você já viu um bebezinho sem camiseta.
E aí você já olhou para a barriga desse bebê e viu como ela é arredondada e como ela se mexe. Porque os bebês ainda não têm a capacidade para respirar voluntariamente, eles não prestam atenção na respiração deles. E quando a gente não presta atenção na respiração, mas também não aprendeu o jeito errado, a gente está respirando de forma involuntária e correta. A gente respira lindamente, nenhuma aula é necessária. O ser humano chega no planeta equipado para respirar corretamente. Mas aí, o que acontece? Acontecem mil coisas. As emoções, principalmente as emoções negativas, quando a gente está com medo. A ciência está apenas começando a compreender os efeitos que as emoções têm no nosso cérebro e no nosso sistema nervoso autônomo, aquele que funciona sem o nosso controle. E os filhos são recipientes das emoções dos pais, né? Então, o que quer que os pais sintam, os filhos vão absorver de uma forma ou de outra, estando perto. E assim, lentamente, os bebês começam a adotar a ansiedade dos pais e aprender padrões de respiração. E assim que eles começam a fazer isso, eles começam a respirar errado. E subconscientemente isso vai passando de geração para geração. Quais são os 4 elementos do trabalho respiratório? A respiração adequada é geralmente uma respiração natural. Ao aprender a respirar corretamente, a gente vai estar se treinando conscientemente para reaprender o que antes era natural para nós. É uma reeducação. No ciclo de estudos relacionado à pineal, a gente falou de reaprender a se alimentar, reaprender a dormir. Aqui a gente precisa reaprender a respirar. E os 4 elementos que nos dão o tom para saber se a nossa respiração está correta são os seguintes. Primeiro, a nossa respiração precisa ser profunda. Segundo, a nossa respiração precisa ser constante. Terceiro, a nossa respiração precisa ser lenta. E quarto, a nossa respiração precisa ser calma, que é diferente de lento, é suave, é easy go, é uma respiração tranquila. E nós vamos ver algumas maneiras aqui de melhorar cada um desses 4 elementos neste vídeo. Respirar profundamente. Respirar profundamente significa respirar com o auxílio do diafragma ao invés de o auxílio do nosso tórax. A gente tem que lembrar que a respiração torácica promove ansiedade e desequilíbrio emocional, e a respiração abdominal provoca relaxamento. Ao inspirar, então, inspire o ar profundamente, empurrando o ar para a parte de baixo do abdômen, imaginando que tem um balão se expandindo na parte de baixo da sua barriga. E você vai expirar, deixando o balão desinflar lenta e continuamente, se certificando de que você não está forçando o ar para sair. Basta permitir que o ar seja liberado de forma natural, e esse relaxamento ele vem a partir da expiração, não da inspiração. Então, o relaxamento vem a partir da expiração. Por isso que é importante deixar esse ar sair tranquilamente. Como é que a gente começa a se conscientizar deste movimento, que é um movimento diferente da respiração torácica? A gente simplesmente faz um foco no nosso umbigo. É por ali que a gente vai conduzir a respiração, com este foco. Tudo que a gente focar vai conseguir ter luminosidade suficiente para acontecer. Então, nós vamos focar, quando estivermos trabalhando com os nossos exercícios de respiração, no nosso umbigo. Às vezes também é útil colocar as palmas das mãos sobre o umbigo, como a gente fez no exercício agora há pouco, observando a mão se movendo como um balão, enquanto o estômago infla ao respirar, porque começa enchendo, daí infla tudo, infla o estômago, e aí a gente respira e relaxa. Novamente, evite usar qualquer força. Simplesmente observe o processo de respiração com o foco no umbigo, o abdômen inferior.
Bom, a gente pode fazer aqui uma pequena pausa para dizer o seguinte: nós não estamos acostumados a fazer isso, tá? Então, quando a gente coloca o foco em alguma coisa, a gente tende a conseguir fazer isto de forma mais adequada, porém nem sempre é confortável no início. Isso pode causar tontura, isso pode causar uma sensação diferente. Então, você pode fazer esse exercício do treino com foco no umbigo quando você estiver deitado. E aí faz durante uns 2 minutinhos, 3, e vai aumentando a cada dia. Não se force a nada. E passe todas as informações pela sua essência e pelo seu coração. Como respirar com firmeza e com constância? De modo geral, a sua respiração deve ser rítmica. Você deseja que o tempo de sua inspiração corresponda ao tempo da sua expiração. Então, a gente vai tentar contar até 3, num ritmo confortável, para você. Inspira contando até 2 e expira, para um pouquinho e inspira contando até 3. Então vamos lá. Inspira contando até 3, expira contando até 3. Eu falei no começo 2 porque a gente vai dar uma pausinha só para parar, né? Entre a inspiração e a expiração. Mas, de qualquer maneira, este treino da constância é o mesmo número que você usar para inspirar, você vai usar para expirar. Depois disso, o que é importante? É respirar lentamente. Então, seu objetivo com respirar lentamente é fazer com que cada inspiração e expiração seja o mais longa possível, mas isso sem esforço. Você vai começar com 2, depois você vai para 3, depois você vai para 4 e assim por diante. Não é na primeira vez. Então, nossa respiração, ela precisa ser profunda, ela precisa ser constante e ela precisa ser lenta. A maioria dos adultos em repouso respira em média 12 a 18 ciclos por minuto. Então a gente respira quantas vezes? Inspira e expira, aí chama um ciclo. Inspira 12 vezes, expira 12 vezes, de 12 a 18. Isso é mais ou menos a média de um adulto, tá? Contando que cada ciclo vai ter de 3 a 5 segundos. Daí que a gente vê que, por exemplo, lutadores de artes marciais, aqueles mestres de artes marciais, um único ciclo de respiração deles dura 15 segundos depois de um treino. Yogis, um único ciclo de respiração deles dura 15 segundos quando é rápido. Porque o foco é em respirar lentamente de forma confortável. E daí, esses lutadores marciais respiram 4 ciclos por minuto, ou seja, muito lentamente. Quanto menos ciclos por minuto, melhor. Um ciclo de respiração lenta coincide com maior consciência, vigilância, concentração e relaxamento. A gente pode treinar o nosso corpo para fazer isso e para respirar cada vez mais devagar. A gente tem que definir, por exemplo, um cronômetro de início. Pega o seu celular e põe lá no temporizador. E veja, dá o Enter e respira normalmente. E vai contando quantas vezes você faz isso. Para você ter a sua média. Porque não dá para começar com uma média qualquer. De repente você respira já mais rápido ou mais devagar. E depois você conta aqui nos comentários qual é o seu ciclo de respiração. Quantos ciclos de respiração você faz por minuto, ok? Normal, sem treinar. Registra esse resultado. E aí começa a trabalhar com a sua respiração para ver se você consegue diminuir a quantidade de ciclos. Então, verifica isso uma semana depois, 15 dias depois, um mês depois, 2 meses depois, porque você vai aumentar isto. Quer dizer, você vai aumentar os segundos do ciclo e diminuir os ciclos por minutos. Vai fazendo treino e vai anotando. Agora, não se force. Começa com o real. Quantos ciclos eu respiro por minuto? Anota. E daí você vai trabalhando em melhorar estes ciclos. E daí, como respirar de forma suave, que é a última parte, né?
o último ponto dos 4. Quando eu comecei a passar mais tempo observando a minha respiração, principalmente lá naquele episódio em 2014, eu percebi uma relação entre os meus padrões de respiração e os meus pensamentos. A respiração difícil, sem ritmo, rápida, ela coincide com pensamentos acelerados, com ideias ruminando na sua cabeça. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou conseguir? Será que o trânsito vai parar? Será que vai chover? Será que não vai? E com várias tendências neuróticas, né, que todo mundo tem. Com a respiração mais lenta e mais constante, é impossível a gente pensar bobagem. Primeiro porque você está focado na sua respiração, e daí você não tem muito como pensar. E segundo, porque o fluxo de pensamento, ele diminui e se aprofunda, ele vai mais para a linha da consciência mesmo. Então, os pensamentos parece que param quando você está focado na sua respiração. E é por isso que qualquer técnica de meditação começa pelo treino de respiração. Porque focado na sua respiração, você não consegue fazer o fluxo de pensamento ser uma estrada de alta velocidade. É uma estradinha de terra e às vezes é uma pinguelinha que você tem que passar muito devagar. Então, além de respirar lenta e continuamente, usando o diafragma como receptor de todo esse ar, o ideal é que você não ouça o ar saindo e entrando da sua boca. Então, isso também faz parte aqui do pilar suave. Para acalmar a sua respiração, você não pode forçar o ar nem para entrar e nem para sair. E nem se apressar no processo. Isso tem que ser um ritmo natural e sem esforço. O que ajuda a conseguir fazer isso? O alinhamento do seu corpo. Porque se você está com o diafragma livre, este ar vai ter mais possibilidade de entrar e sair com facilidade. Então, se você está curvado, se você está numa posição torta, se você está com uma roupa muito apertada, se você está apertado num local, sei lá, um cinto de segurança que está te apertando o seu diafragma, apertando o seu abdômen, vai ser mais difícil de você respirar. Então, se você se colocar numa postura correta, a sua respiração será mais suave. E colocar os pés no chão, numa posição de pernas em 90 graus e joelho e panturrilha e pés alinhados com o chão, então aquela posição da cadeira, facilita este processo, tá? Se você estiver deitado também. Então, a suavidade faz parte. Bom, a gente tem que aprender rápido a respirar corretamente. A gente não tem que aprender a respirar rápido. A gente tem que aprender rápido a respirar corretamente. E a chave para adotar qualquer habilidade é seguir um método com foco e consciência. Portanto, para isso, a gente tem que achar momentos no dia para se conscientizar da nossa respiração e trabalhar com ela. Umas pausas, né? Umas pausas necessárias. A gente não precisa investir muito tempo para aprender a respirar, porque a gente não está aprendendo nada, como sempre dissemos. Nós estamos apenas relembrando. Nós nascemos respirando de forma correta. E aí nós vamos relembrar o nosso corpo de como fazer isso. E ele vai ser muito agradecido quando a gente entrar no padrão correto mais uma vez. O próprio processo de apenas observar a respiração com frequência, mesmo que você não esteja treinando nada, já acalma a sua mente. E depois de treinar a respiração corretamente, a gente tem que treinar a percepção disso consciente. Então, percebe que está respirando mais rápido ou de forma inadequada e se coloca no padrão normal. Mas primeiro, várias vezes de treino de uma respiração pelo diafragma, profunda, lenta e suave. Profunda, lenta, suave e pelo diafragma, tá? Usando o diafragma como apoio. Sempre que você respirar de forma consciente, perceba como você se sente. Observe como está seu corpo, como está sua mente. Que tipo de coisa aquele oxigênio te trouxe. Veja se você se sente mais calmo, mais relaxado do que antes de focar na sua respiração. Quando você perceber o benefício, o cérebro adora ganhar. Quando você perceber o benefício, ele vai ver vantagem em trabalhar com isso e absorver este novo comportamento, este novo padrão esquecido durante tanto tempo. Se você
fizer o treino, mas durante os outros momentos em que não está treinando, não prestar atenção na sua respiração, você não vai encontrar motivos ou não vai dar motivos para o seu cérebro para se acostumar a este novo padrão, tá? E aí, mais duas dicas sobre como respirar corretamente. Primeiro, gente, inspirar pelo nariz. Inspirar pelo nariz é a forma correta de se inspirar, tá? Quase sempre é aconselhável se inspirar pelo nariz. Existem algumas técnicas que usam a inspiração pela boca, mas são com propósitos diferentes. E o nosso é relembrar o nosso corpo do padrão correto. Em segundo lugar, coloque, enquanto você estiver fazendo o treinamento, coloque a sua língua no palato. Onde é o palato? Onde acabam seus dentes e começa o céu da boca. A sua língua tem que estar posicionada lá, seu queixo tem que estar relaxado. Esta é a verdura. Esta é a verdadeira postura da nossa língua. Ela tem que ficar, quando a gente não está comendo, bebendo, falando, quando a gente está de boca fechada, que deveria ser a maior parte do tempo, a gente deveria estar com a língua repousada levemente no palato, não forçando os dentes da frente, nem forçando os dentes de baixo e nem apertando os dentes, queixo repousado, sem tensão e língua no palato, tá? Última coisa que eu vou falar neste vídeo é sobre um tranquilizante natural. E este tranquilizante natural foi o que o médico homeopata me passou. Como é esse tranquilizante natural? Ele não me receitou remédio nenhum, né? Remédio nem homeopático, muito menos alopático. Mas ele me receitou uma respiração 4, 7, 8. E você já deve imaginar do que se trata. Uma respiração 4, 7, 8 é uma respiração onde você inspira num tempo de 4, segura o ar num tempo de 7 e expira num tempo de 8. Que tempo é esse? É o tempo que você quiser. Pode ser mais rápido ou pode ser mais devagar. Não são 4 segundos, 7 segundos e 8 segundos. 4 do seu tempo, conte na sua cabeça até 4, inspira. Quer dizer, inspira contando 4, segura o ar contando até 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e solta o ar pelo nariz contando até 8. E se o ar acabar no 6, força mais um pouco porque ainda tem ar para sair. Ok? Esse método específico é um método também aconselhado, porque eu fui me lembrando disto do 478, esse 478 ficou na minha cabeça, e aí eu fui procurar para as pesquisas deste vídeo, e quem recomenda isso é o Dr. Andrew Vai, que é um super conhecedor e expert em respiração. E ele fala que isso é uma respiração tranquilizante, a mesma coisa que o Dr. Mário falou. Então, como é que você vai fazer isso? Você pode se sentar de forma confortável, mas com as costas retas e a cabeça para frente. Relaxa a sua mandíbula, relaxa seu queixo, coloca a sua língua no céu da boca, levemente, sem apertar nada. E aí, inspira de forma lenta, constante, profunda, partindo do seu diafragma, deixando o ar entrar no diafragma, contando até 4. Segure o ar contando de 1 a 7 e solte o ar contando de 1 a 8. 1 a 4, 1 a 7, 1 a 8. Quantas vezes você vai fazer isso? Comece com 3 vezes. Isto vai te deixar tonto. Nunca entrou tanto oxigênio de maneira tão profunda no seu organismo há tanto tempo, né? Se você não é um praticante de meditação, se você não é um praticante de yoga, você não está acostumado a respirar da forma correta. E o 478 é uma forma muito diferente de respirar. Essa técnica específica, ela vai ser mais importante que você use o seu tempo e depois vá aumentando, espaçando a contagem, ao invés de contar 1, 2, 3, 4, você conta 1, 2, 3, 4, do que você se basear nos segundos, porque é difícil.
Um segundo é muito tempo quando a gente está fazendo isso. Comece com a sua contagem. Faça isso por 3 vezes. E com o passar do tempo, vai fazendo 3 vezes por dia ou por período, e depois você aumenta isso. Quando isto não te causar mais nenhum incômodo, quando for fácil, você muda para 4 exercícios, ou para 5, ou para 6. Não queira começar com 10, porque é muito oxigênio nessa hora, tá? Então, 2 vezes ao dia, 4 a 5 ciclos de respiração é o que o Dr. Weil recomenda, é o que o Dr. Mário recomenda, tá? Então, 2 vezes por dia, 4 ciclos. É moleza, vai. Respira na hora que você está acordando, espreguiça, faz 4 ciclos. À noite, sentado, antes de dormir, faz mais 4 ciclos. Isso vai fornecer muita paz e muita calma. E claro, se você tiver num momento estressante do seu dia, vai para um lugar tranquilo e faz o 478, que você vai melhorar muito rápido. Isto, naquele momento, me salvou das crises de pânico. E é lógico que cada pessoa é uma pessoa, tem gente que precisa de outros tipos de acompanhamento. Eu não sou uma especialista da área médica, nem psiquiátrica, para saber o que é que você precisa. Porém, só o fato de ir respirando junto com qualquer outra coisa que o seu médico te aconselhou já vai potencializar o seu tratamento. E isso é um treinamento. Então, vamos recapitular? Agora que você sabe como é que você tem que respirar corretamente, a gente vai passar aqui passo a passo. Respirar conscientemente, colocando a sua atenção na respiração. Respirar lentamente, estendendo a inspiração e a expiração ao longo do tempo. Respirar calmamente, não forçando o ar para dentro ou para fora e mantendo a postura adequada. E respirar continuamente, num ritmo que tenha equilíbrio entre o tempo que você leva para inspirar e o tempo que você leva para expirar. Inspirar e expirar principalmente pelo nariz. Permitir que o ar seja liberado na expiração, sem forçar. Manter a língua pressionada suavemente contra o palato enquanto você respira. Observar quaisquer sensações ou mudanças em seu funcionamento mental durante e após a respiração consciente. Isso vai reforçar o seu aprendizado e vai estimular as suas práticas futuras. E quando você quiser se concentrar em um projeto, estabilize a sua respiração. Quando você estiver lutando com uma decisão difícil, o que é que eu faço agora? Respire naturalmente e use o 478. Quando você estiver tendo um problema com um amigo, com um parente, com um colega, com um trabalho, na sua casa, com alguma coisa fora da curva, faz a respiração consciente. Recupere o equilíbrio do corpo e da mente, sem precisar de horas e sem precisar de remédios imediatos. De nada, de absolutamente nada. Permitindo com que esta nossa máquina perfeita funcione de forma perfeita. Isso leva segundos para acontecer. Nem 1 minuto. Olha só, lembra de quantos ciclos a gente respira por minuto? Um adulto normal, de 8 a 12. Você precisa fazer 4 ciclos de 478 para se colocar de novo no seu eixo. Então, respira e tenha uma vida incrível. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a conexão com as outras individualizações e com o planeta Terra através da respiração. Mas eu espero que, enquanto isso, você ponha em prática as dicas deste vídeo. Curta e compartilhe o vídeo, espalhe bons sopros de alegria e felicidade por aí, seja a luz e até o próximo vídeo. Até mais!